Vamos para o nosso Que é Melhor, aquecendo para o jogo de hoje. Roda a vinheta. Começando pelos goleiros, o João Ricardo foi muito destaque no último jogo do Fortaleza contra o São Paulo, pegou pênalti e foi fundamental para a vitória de 2-1. Cássio ou João Ricardo, Renata Silveira? Bora lá, vamos começar esse desafio. Vou de Cássio, acho que ele é mais goleiro, tem mais recursos, pode ser mais decisivo nessa semifinal. Por tudo, né? Até o histórico do Cássio, momentos assim, essa vai ser mais tranquila, daqui a pouco vai ficar difícil. Cássio. Unanimidade, goleiro do Corinthians, 1 para o Corinthians. Lateral direito, a gente projeta que hoje jogue o Fagner. Voltou para o time, voltou até jogando bem. E do lado do Fortaleza, o Tinga. Fagner ou Tinga? Fagner, mesmo, eu sempre que eu voto no quem é melhor, eu tenho mais um quem está melhor do que um quem é melhor, né? Porque às vezes o momento não reflete o que diz a carreira. Claro. Eu acho que é bem equilibrado. A carreira do Fagner é muito grande, jogador que disputou a Copa do Mundo. Exato. Eu acho que é equilibrado no momento o que cada um oferece para o time dentro da ideia de jogo, mas vejo o Fagner com maior possibilidade de desequilíbrio ainda do que o Tinga. Conrado? Eu vou de Fagner também. Eu voto geralmente quem pode ir melhor hoje. Eu tento pensar isso. Cada um critério. O Tinga é histórico também com a camisa do Fortaleza, né? Um grande ídolo, né? São anos e anos, já jogou de zagueiro, já jogou de lateral. Desde a Série C. Exatamente. Mas eu acho que o Fagner, apesar do momento não ser dos melhores dele, eu acho que ele ainda pode ser um diferencial. É um cara de Copa do Mundo, né? Eu acho que atacando, quando tem um espaço ali, o Fagner vai melhor que o Tinga, então eu fico com o Fagner também. Vocês vão ter vida fácil só na zaga agora. A gente permite, um gesto de bondade com os comentaristas, que vocês possam escolher 2 entre os 4 zagueiros prováveis para o jogo de hoje. Ao bel prazer dos nossos comentaristas. Então, se quiser escalar 1 do Corinthians, 1 do Fortaleza, 2 do Fortaleza, 2 do Corinthians, fiquem à vontade. Gil, Lucas Veríssimo, Brites ou Tite, Conrado? Agora é a sua vez de começar. Vou de Veríssimo e, de repente, até pelo lado, vou botar o Tite com o Veríssimo. Aliás, como entrou bem no time do Corinthians, né? Todos os jogos dele até agora muito bons. E você, Renata? Eu estava pensando em escolher uma zaga só, igual. Porque eu acho que a zaga do Fortaleza tem mais sinergia. Né? Eu acho que até na corrida para trás funciona melhor do que a zaga do Corinthians. Eu vou escolher a zaga do Fortaleza. Brites e Tite. E o senhor, Luzete? Eu acho que vai dar um empate triplo aí, porque eu vou de Veríssimo e Brites com a ressalva de que o Gil é um jogador histórico do Corinthians e que não está num mau momento. Acho que ele se reergueu na temporada, porque dá a impressão, todo mundo não votou no Gil, ele é ruim. Não, longe disso. Mas o Veríssimo, para mim, é um nível acima dos outros 3, principalmente nesse momento. Jogador que era para ter disputado a última Copa do Mundo. E eu acho que o Brites tem uma versatilidade, jogou muitas vezes como lateral direito, então isso dá a ele uma capacidade de saída pelo lado direito, que é importante para o Fortaleza, até para acionar o Tinga, colocar o Tinga no jogo. Então a minha é Brites e Veríssimo. Muito bem. Eu tenho que desempatar. Eu vou de Veríssimo, acho que o Veríssimo é o melhor dos 4 zagueiros. Teria disputado a última Copa do Mundo. Eu iria de Gil, pela questão dele ser um jogador histórico e o jogo sem na Neoquímica, mas eu tenho que desempatar e você me convenceu do Brites, eu vou de Veríssimo e Brites, formando a zaga. Só para desempatar, né? Na lateral esquerda, Fábio Santos e Bruno Pacheco. Sua vez de começar, Renata. Eu vou de Bruno Pacheco. Acho que ele compromete defensivamente, mas ofensivamente eu acho que hoje ele está melhor do que o Fábio Santos, então eu vou com o Bruno. Conrado? Bruno Pacheco. Outra contratação importante, viu, do Fortaleza, que tirou de um rival. Foi marcante também. Para mim é um ano bem superior do Bruno Pacheco em relação ao Fábio Santos. Essa ilustra claríssimo aquilo que eu falei antes. É quem está melhor, é o Bruno Pacheco. A carreira do Fábio Santos é outro jogador histórico. O último jogo do Fábio Santos, que foi contra o Grêmio, os 4 gols do Grêmio foram no lado dele, né? Os 4 gols foram do lado dele. E o Matheus Bidu, que é o substituto dele, ainda é muito irregular. Tem jogos que ele faz bons, tem jogos muito ruins. Né? Quando ele é atacado, sobretudo... defensivamente ele tem muito sofre. Sim. A gente está projetando, né? Pode ser que o Lucha tenha um esquema aqui, está assistindo a seleção e rindo da gente. Os caras montando o que é melhor, eu vou montar o time com 3 zagueiros. A gente está projetando aqui, né? No meio campo,
O jovem Moscardo e o Caio Alexandre, Losetti. Caio Alexandre. Caio Alexandre, para mim, ganharia até do Maicon. Eu estava imaginando que vocês fossem colocar o Caio contra o Maicon. O Maicon será com o Zé Wellison. Com o Zé Wellison, né? Enfim, eu projetei aqui na minha cabeça. Acho o Moscardo talentosíssimo, mas o Caio Alexandre está, assim, no auge, num momento, pela idade, pelas experiências que ele já teve, vem sendo muito importante. E acho que o Moscardo daqui a algum... não vamos fazer muitos quem é melhor com ele, porque ele vai embora logo, logo. O Moscardo provavelmente vai ser melhor jogador que o Caio Alexandre, né? Possivelmente. Mas é até ruim fazer essa projeção nesse momento, mas tá jogando muito o garoto. Mas eu vou com o Caio Alexandre também, ter mais criativo, mais capacidade de finalização. Caio Alexandre. Conrado? Também, tá completo. Que temporada. E ainda tem 24 anos, tá? O Caio Alexandre. Eu fui até olhar hoje, antes do programa, só para lembrar. Ele apareceu muito bem no Botafogo, foi jogar lá fora, nos Estados Unidos, voltou. Uma baita temporada. Marca firme, sabe? Jogar algumas assistências de lançamento, assim, diferenciados do Caio Alexandre. Mas é aquilo, o Moscardo tá aparecendo bem demais. Mas nessa é Caio Alexandre hoje. Analisamos 6 jogadores até agora, tá 3-3. Equilíbrio total. Seguindo o meio campo, Michael ou Zé Wellison, Conrado? Eu vou de Zé Wellison também. De momento, pensando de hoje, eu acho que o Maicon teve alguns bons jogos, outros nem tanto assim. Eu acho que ele está numa recuperação até agora, nesse momento. Mas eu acho que o Zé Wellison hoje está jogando melhor. Foi muito bem contra o São Paulo, no Morumbi, semana passada. Michael ou Zé Eu Wellison? vou de Maicon. Eu acho que é melhor ofensivamente, tem a qualidade de passe melhor do que o Zé Wellison, então fico com o Maicon. Eu vou com o relator Conrado dessa vez. Eu acho que o Zé Wellison cresceu muito. Eu acho que ele se transformou num jogador mais versátil no meio-campo do que ele era. Melhorou a qualidade do jogo dele. Ele sempre foi um jogador de muita imposição, de muita força. Ainda tem, né? Ainda tem, preservou isso, mas melhorou a qualidade do jogo dele. Enquanto o Maicon, eu acho que ele ainda precisa fisicamente crescer um pouquinho mais para poder chegar ao nível técnico que a gente já viu. O Zé Wellison tem também algo, até para o Corinthians ficar esperto, ele sempre teve um chute de fora da área muito bom. Ele tem alguns golaços na carreira, ele gosta de bater de fora da área. Agora vamos fechar o nosso meio campo com o Renato Augusto e o Pochettino, Losetti. Eu lamento pelo Pochettino, que é um ótimo jogador, tenha caído justamente nessa comparação. O Renato Augusto é individualmente o melhor dos 22 que vão estar em campo. Não tenho mais nada a acrescentar. Tem mais alguma coisa para falar, né? Renato Augusto. Segue o jogo. Renato Augusto. Bom, aberto pela direita no Corinthians, joga o meia Matias Rojas. E aberto pela direita no Fortaleza, joga aquele que o Conrado classificou como a maior contratação da história do clube. Então vou começar com o Conrado. Matias Rojas ou Marinho? Eu acho que o Marinho, os dois chegaram há pouco tempo, né? Já está fazendo uma diferença maior no time dele. Eu vou de Marinho. O Rojas dá para ver que irrefutável. Eu acho que o Rojas dá para ver que claramente tecnicamente ele é muito diferente, né? Ele bate muito bem no gol, mas eu acho que ele ainda não se encaixou no Corinthians. Ele é um corpo estranho no time, né? Tá claro. Eu acho que ele ainda tem chutado muitas vezes fora de hora, ele ainda está se... Como você disse, esse corpo estranho é uma boa forma de jogar. Inclusive, na seleção paraguaia, ele é banco, né? Às vezes tem uma dificuldade de encaixe, que ele é um meia, que é um pouco mais lento, mas gosta de jogar pelo lado direito, né? Enfim, eu acho que ele ainda não se encaixou nesse Corinthians, vou de Marinho. Ele teve algumas participações importantes. Contra o América pela Copa do Brasil, foi a estreia dele, jogou muito bem. Contra o Grêmio, a bola parada dele foi já teve alguns bons momentos que você fala, esse cara é bom, né? Sim, esse cara é diferente, né? Claramente está num processo de adaptação e o Marinho parece que joga mais tempo no Fortaleza. Concordo. Marinho, um voto. E você? Mesmo com tudo que vocês falaram, eu vou no Rojas. Eu acho que ele é mais versátil, atua nos 3 corredores, tem maior capacidade de finalização e às vezes eu vejo o Marinho muito na aleatoriedade, correndo sem muito objetivo. Então eu fico com o Rojas. Desempata aí, Losetti. Eu gostei dos dois argumentos, dos dois votos. Eu vou no Marinho, eu já tinha decidido antes, mas acho, com a observação, que o jogo de hoje pode ser bom para o Rojas, porque a presença do Renato Augusto faz com que ele cresça, porque ele é melhor jogando no corredor. Pelo menos é a impressão que me passa. Bota o Renato Augusto aqui, a gente até comenta melhor, eu acho. Só deixa ele parado aqui. Mas eu acho que além da companhia do Renato Augusto, que já melhora qualquer outro jogador, joga o Rojas para fora, porque sem o Renato, ele tem sido o substituto como 10. E não me parece que ele se sente muito confortável jogando centralizado, recebendo algumas bolas de costas. Ele volta muito para buscar a bola com o zagueiro. Ok, o Renato também faz isso, mas a capacidade do Renato de distribuição é uma. O Rojas me parece que seria muito mais aconselhável ele receber a bola mais perto da área, onde ele tem uma capacidade de cortar, fazer um cruzamento ou uma finalização. Então deu Marinho nesse duelo. Vamos agora para o outro lado do campo, na ponta esquerda.
Há uma dúvida no GE, o GE projeta o Wesley ou o Pedro. A gente foi de Wesley aqui na escalação, na comparação com o Guilherme. Wesley ou Guilherme, Losetti? Difícil essa, sabe? O Guilherme está mais maturado, está mais vivido. O Wesley está começando a trajetória dele, ainda irregular, ainda começou super bem contra o Botafogo, por exemplo, mas o Di Plácido entendeu rápido quais eram os seus movimentos e acabou anulando de certa forma. Eu acho que os melhores, difícil dizer isso, mas os pontas do Corinthians mais confiáveis do ponto de vista de fase de carreira estão no banco. São o Gustavo Mosquito e o Romero. E eu acho que o Corinthians tem melhorado quando eles entram. Não sei se como titular funcionariam. Você já reparou como os pontas do Corinthians têm jogado melhor quando entram do que quando iniciam? O Wesley, por exemplo, é um caso clássico. Pegam adversários cansados. Eles têm jogado melhor quando entram no segundo tempo. Eu vou de Guilherme. O seu voto é Guilherme. E o seu? Vou de Guilherme também. Apesar de que o Guilherme também teve alguns altos e baixos assim, no Fortaleza. Ele não está tão regular assim. Eu acho que recente tem ido bem, mas já teve perdeu alguns gols, enfim. Mas o Wesley está chegando agora, eu acho que... Eu estou perdendo todas, hein? Eu vou de Wesley. Para mim tem mais potencial que o Guilherme, mas tô sempre perdendo aqui. Isso eu concordo. Não, eu acho também. Daqui 3 anos, 3 anos é muito, né? Daqui a pouco a gente muda o voto. E agora o centroavante, o Yuri Alberto ou o Lucero? Esse é duro também. Para mim, Yuri Alberto. Yuri Alberto? Mesmo em uma fase, eu acho que tem mais recurso. Ele está melhorando, você não acha? E ele tem mais recurso do que o Lucero. Sim, o ano dele ainda é ruim, mas eu tô vendo ele num processo, ele tá despiorando. Despiorando. Tô vendo o Yuri Alberto, sério, tô vendo ele mais... Contra o Grêmio foi muito bom o jogo, e depois na sequência teve uns momentos. Tá despiorando, cara. Mas eu lembra o chapéu do Pedro, que todo mundo viu, naquele chapéu sensacional? Ele só acontece quase num passe errado do Yuri Alberto. Ele erra totalmente, né? A bola vai lá na bandeirinha e o Pedro vai... Não, tá longe de ser o jogador que fez o Corinthians investir 21 milhões de euros. O potencial do Yuri Alberto é maior, né? Se ele fizer um bom jogo, por isso que eu tô na dúvida, né? Que eu falei, quem pode... Mas, cara, ele tá... Na maioria dos jogos, para mim, o Yuri Alberto tá muito abaixo. Eu vou de Lucero também. Não, você foi de Yuri Alberto, né? Eu fui de Yuri Alberto. Desculpa. Você desempata. Eu vou de Lucero. Essa, para mim, é a mais difícil, porque eu gosto muito do Yuri Alberto, não neste ano, em alguns jogos, sim. Não acho que os 20 gols do Lucero sejam um acaso. Acho que fazer 20 gols numa temporada é relevante, mas ainda assim eu vou ficar com o Yuri Alberto. Muito bem. Caraca, venci uma. Elogiou um para votar no outro. Bela tática. Pode ver como tá disputado, todo mundo tem muita coisa para falar, para votar, porque tá difícil, tá? É complicado mesmo. E acho assim, com todo respeito aos jogadores do Fortaleza, isso ilustram como os jogadores do Corinthians também estão abaixo daquilo que um dia já mostraram, como o próprio Maicon, jogador de carreira internacional, Fábio Santos, nem se fala. E como os jogadores do Fortaleza foram individualmente fortalecidos nesse coletivo forte. O Gil, que é um dos André maiores jogadores falou. da história do Corinthians, na posição dele, sequer foi mencionado. Sim. Então, assim, acho que mostra como os jogadores do Corinthians também estão no ano abaixo daquilo que já mostraram. Bom, agora os comandantes. Um trabalho longevo, sólido do Vojvoda contra um trabalho de emergência, um trabalho emergencial que é o do Lucha nesse ano. Não vou nem comparar as carreiras, porque obviamente a carreira do Luxemburgo é maior que a do Vojvoda. É quem é melhor no momento. Vojvoda ou Vanderlei Luxemburgo? Acho que essa é fácil, né? O Vojvoda, melhor no momento. Você falou aí o tempo que ele está, né? Mais 2 anos e meio, mais, né? Exato, talvez. 2 anos e meio. À frente de uma equipe, relações interpessoais com os jogadores e com a comissão técnica. Nunca teve, né? Nenhum atrito, nenhum problema. É um cara diferenciado. A gente estava falando que vai ter votação depois do mês, né? Você estava falando do Vasco, talvez o Vojvoda seja uma boa disputa com o Ramon Dias para quem é o melhor técnico do mês, né? Enfim, acho que variabilidade tática, estratégia a cada jogo, eu acho que ele entrega demais, eu vou com o Vojvoda. Mais fácil que a do Renato Augusto, essa daí, Vojvoda. Momento, obviamente, né? Não da carreira brilhante do gigante Luxemburgo, mas é Vojvoda. É o dono do... Ele e o Abel Ferreira têm os melhores trabalhos do futebol brasileiro. Não por acaso os mais longevos, mas você só consegue se estabelecer por tanto tempo se o trabalho for bom. Às vezes nem assim, mas o trabalho precisa ser bom. E então, com todo respeito a um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro, que é o Vanderlei, essa tá fácil. Ele vai responder depois se o Corinthians passar para você. Não, ele é tranquilão. Então esse Vanderlei bravo aí, até ele votaria no Vojvoda. Provável. Vamos ver como é que ficou a escalação final dos duelos de Corinthians e Fortaleza.
Goleiro foi o Cássio. Lateral direito foi o Fagner. A zaga foi formada com Brites e Veríssimo. Lateral esquerdo foi o Bruno Pacheco, ganhando o duelo com o Fábio Santos. O Zé Wellison e o Caio Alexandre ganharam os duelos com Maicon e Moscardo. O Marinho ganhou o duelo com Matias Rojas. O Renato Augusto ganhou o duelo com Pochettino e o Guilherme ganhou o duelo com Wesley. E o Yuri Alberto levou o duelo em cima do Lucero e o Vojvoda levou sobre o Vanderlei. No campo, 6-5 para o Fortaleza. E com o Vojvoda, a vantagem fica ampliada para 7-5.